Muito boa noite, internautas e ouvintes do Grupo Liberal. Começamos a partir de agora mais um Último Lance. Dessa vez, o último lance do ano, nosso último videocast esportivo aqui do Grupo Liberal. E dessa vez o programa será diferente. Vamos comentar os fatos mais significativos do ano de 2021, fazer uma espécie de retrospectiva com meus companheiros de sempre, Felipe Saraiva, Andrezinho Gomes. E hoje teremos a presença ilustre do nosso colunista do Liberal, Pio Neto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ciane. Boa noite, Andrezinho. Boa noite, Pio, de volta aqui ao Último Lance, o projeto que começou também com a participação do Pio aqui com a gente. Sempre um prazer estar com amigos e debatendo futebol. Um ano que foi feliz, pouca coisa feliz, né? Muita tristeza também, mas, acima de tudo, com muitos fatos para a gente comentar. Pois é, isso que eu ia perguntar, de certa forma tu já respondeste, Felipe, é um ano que definitivamente não vai deixar saudades, né? Nível técnico baixíssimo, mas eu apontaria dois destaques para começar. Todo início de ano, o Remy Paysandu traz aquela carrada de importações, jogadores de fora, e eu destacaria dois jogadores que tiveram estrela. No Paysandu, Gabriel Barbosa, que foi decisivo na final contra a Tuna, autor dos gols da virada, naquela decisiva virada, né? E no Remo, o Neto Pessoa, agora que foi decisivo no caminho do título do Remo da Copa Verde. Vocês concordam que esses foram os dois maiores destaques, se não os únicos destaques desses jogadores de fora? Ou tem mais gente aí? Bom, antes de mais nada, deixa eu agradecer o convite, tá, Ciane? Alegria de estar aqui debatendo aquilo que a gente mais ama, que é futebol, que é o esporte em geral. E agradeço a lembrança do meu querido Saraiva. A gente começou aqui o Último Lance, antes da chegada brilhante, como sempre, da Ciane. E aprendeu muito. Eu digo sempre que a gente que é um pouquinho mais veterano, que já tem mais de 35 anos de praia, vive aprendendo com essa garotada, né, Ciane? Mas fazer retrospectiva do ano, eu penso que o futebol, o ano de 2021, ele não vai ser lembrado nem pela Copa Verde, e não vai ser lembrado também pelo estadual que o Paysandu ganhou. Ele vai ser lembrado, infelizmente, pelo rebaixamento do Clube do Remo e pela frustrada campanha do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu penso que são os dois pontos negativos que refletem, de alguma maneira, que a Ciane colocou, a fragilidade técnica, a falta de planejamento, de organização. O Paysandu, na minha avaliação, fez um dos piores elencos que eu acompanhei na vida, né? Não só fraco tecnicamente, mas também sem comprometimento, um time sem proposta, sem propósito, sem entregar nada para o torcedor. O Clube do Remo tinha um desafio maior, que era a Série C, né? Um desafio em que talvez tenha cometido o pecado do equívoco da avaliação. Achou que estava bem arrumado, achou que estava na ponta dos cascos, cometeu um erro gravíssimo que eu chamei a atenção à época, que foi acomodar depois daquela vitória sobre o Cruzeiro, quando voltou para Belém, festejando a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. A partir dali, se a gente for analisar, fizer um retrospecto, vai ver que o Remo não fez mais nada. O Remo não ganhou nada em casa, perdeu pontos preciosos para adversários diretos. Então, eu vejo dessa forma, um ano para esquecer do ponto de vista do avanço, e a gente renova a esperança para 2022. Por que renova a esperança? Primeiro, porque tem um torcedor que eu não digo que é apaixonado, eu digo que é alucinado pelo nosso futebol. É um torcedor que uma Copa Verde aí com pouquíssimos atrativos, lotou Bainão, lotou Curuzu, teve aquela festa toda, e pelo menos, a princípio, a gente está vendo aí alguns investimentos mais consistentes, né? Notadamente o Paysandu. O Remo vai começar com uma espinha, talvez 50%, talvez um pouco menos, pela turma que foi embora. Mas tem alguma coisa que o torcedor já conhece. O Paysandu é aquela famosa aposta no desconhecido, porém com jogadores mais qualificados. Mas da pergunta que eu fiz assim, aqui na mesa, Pio, dessas peças que vieram de fora, dá para destacar esses dois? Neto Pessoa e Gabriel Barbosa? Vocês apontariam, concordam comigo, que foram dois jogadores que vieram e corresponderam? Olha, o Gabriel Barbosa jogou muito pouco, Ciane, mas foi determinante, né? O jogo em que... Aliás, o jogo que ele decidiu o campeonato em favor do Paysandu, até no banco estava. Entrou em um tempo... Está na Coreia do Sul ainda, ele?
Isso, Ele foi para lá. Emprestado, né? Em um tempo ele decidiu. Inclusive o Gabriel Barbosa figura nas seleções aí da temporada, que alguns colegas nossos fazem. No estadual, né? No estadual, exatamente pelo papel determinante. E o Neto Pessoa conseguiu a proeza de fazer gol no arquirrival. O jogador que faz gol, que brilha contra o principal oponente, o principal adversário, em regra, esse jogador tem uma probabilidade muito grande de ser um eventual ídolo do torcedor. Então, eu concordo, Ciane, são 2 destaques da temporada, assim, uma pena que o Gabriel não pôde ser bem aproveitado, regularmente aproveitado. O Palmeiras, que é o detentor dos direitos federativos, fez uma negociação que deve ter sido muito melhor para o jogador também. E o Neto Pessoa, o Remo ainda estava tentando aí ver como é que resolvia esse problema. E o que vocês apontariam, Saraiva, Andrezinho, Pio, como os destaques positivos nesse difícil ano de 2021 no futebol paraense? O Remo ainda teve o acesso, né, nesse ano, beleza, que Sim, foi válido além do pela acesso, temporada claro. passada. Além do mas- título da Copa Verde, Exatamente, que ocorreu esse ano. Mas acho que o Remo, principalmente fora de campo, teve muitos pontos positivos, assim. Conseguiu diminuir bastante a dívida que tinha, e isso é importante porque você consegue atrair jogadores um pouco que tem mercado, não é? E isso é importante para o clube do Remo. No caso do Paysandu ainda precisa melhorar muito nesse aspecto, mas a gente viu que também deu uma certa diminuída em casos de ações legais, né? Que no início do ano, praticamente toda semana, a gente tinha notícia nova de alguém colocando o Paysandu na justiça. Acho que fora de campo o Remo trabalhou muito bem. Realmente pecou na questão da liderança, na hora de contratar jogadores para a Série B, mas a gente não pode ser injusto. Muitas vezes aqui no Último Lance a gente elogiava o Remo muito por essas contratações também. E até o retorno do público, o Remo fazia uma campanha muito boa. No retorno do público, o Remo ganhou na estreia aqui contra o Náutico, e a partir disso começou a despencar. E aí mostra também que erraram nessa questão de trazer jogadores que não estavam preparados para certos cenários. Já o Paysandu, de positivo, muito pouco. Eu acho que não tem nenhuma partida que a gente pegue assim, do Paysandu no ano que a gente fala o Paysandu jogou muito bem essa partida inteira. Eram jogos que o Paysandu ou fazia o primeiro tempo muito bom e caía no segundo tempo, ou o contrário também. Uma delas foi justamente o clássico contra o Remo na Copa Verde, fez um primeiro tempo talvez o melhor do ano, e no segundo tempo o rival também, por ter mais qualidade, etc., conseguiu não só igualar, mas também ter chances de virar a partida. Eu considero que o fato mais positivo do Paysandu esse ano ainda foi nos bastidores, né? A criação da diretoria feminina, que foi um avanço, sem eu dúvida. acho que a diretoria... Ações sociais, o Paysandu foi um time muito engajado esse ano com questões sociais importantes, inclusive a diretoria da mulher, que passou do tempo, né, de ser iniciado esse trabalho no Paysandu. No Remo já tem lá com a Aline Porto, a gente espera que seja reforçado também. E acho que, sem dúvida nenhuma, é o destaque do Paysandu desse ano, assim como no final do ano a gente pode dizer assim, a contratação do Lecheva, a profissionalização do departamento de futebol, com profissionais que vão ser pagos e vão viver o clube 24 horas, não vão ser abnegados, não vão ser colaboradores que têm outros compromissos, vão ser pessoas que vão viver o Paysandu. Então, talvez, de fato, essa questão fora de campo tenha sido o maior destaque. Em campo, tu falaste do Gabriel Barbosa e do Neto Pessoa, também queria destacar o Vinícius. Eu acho que o Vinícius, mais um ano, que o que aconteceu de ruim não é culpa dele, e o que aconteceu de bom tem craque do dedo campeonato, dele. sem dúvida, pela regularidade. Exato. E o que aconteceu de bom tem dedo dele no Paysandu, José Aldo, que ali talvez tenha sido o jogador menos badalado das contratações recentes do Paysandu, chegou ali como meio que indicação de alguém, e é um jogador jovem que vai ficar no clube, né? A gente já tem informação que ele vai renovar. Então, talvez o José Aldo, mesmo que o Paysandu não tenha subido, foi um fio de esperança ali de um jogador jovem, um setor que é escasso no mercado e chegou para ficar. E o Vinícius, que não que o Thiago Coelho tenha ido mal, mas nos 10 jogos que o Vinícius não jogou a Série B, o Remo perdeu 6. Então, tem aí um peso de não ter a liderança, não ter o capitão, não ter o ídolo em campo. Andrezinho e Pio, vocês apontariam mais outros nomes?
Eu reforçaria a tese do Saraiva com relação ao Vinícius. Para mim, foi o craque do ano. Né? Até porque foi um ano difícil de você identificar jogadores diferenciados, aquele que realmente fez a diferença em favor do seu clube. Né? Ele e o Anderson Shoa, os mais regulares do Remo, né? Sim, Sem dúvida. E a gente pensa muito no G2, que talvez seja o medalhão, né? Aquele jogador com maior rodagem, com experiência internacional, mas a oscilação dele dentro de campo ela foi muito grande. Né? Eu até agora tenho torcedor do Clube do Remo que não quer o G2 na próxima temporada. Eu diria que esse avanço de diretoria do Paysandu foi importante, mas a gente que é habituado a criticar, Ciane, amigos, precisa reconhecer uma superação, que foi o ano da pandemia, né? Um ano de muito pouca bilheteria, de receitas minguadas, quer dizer, e ainda assim, Remo e Paysandu conseguindo pagar em dia seus elencos, que eu acho que é a condição mais importante para se fazer um bom futebol, para se cobrar um bom futebol, é você dar essa condição, você pagar o seu jogador, a sua comissão técnica. Eu penso que isso também a gente precisa reconhecer como um avanço. E o Andrezinho colocou algo que pouca gente lembra, né? O Remo subiu e caiu no mesmo ano. 8 meses, né? A gente tem que colocar isso também. Eu nem lembrava mais. Num rol de avaliação. O Remo, quer dizer, aí é que vem. O rebaixamento é tão marcante, né, Ciane? Que a turma nem lembra que esse ano o Remo subiu para uma Série B, né, entrando numa divisão que 8 meses, né? Eu chamo a Série B de divisão de elite disfarçada, porque é só a gente fazer um apanhado de quem participa, das receitas, da televisão, enfim. E, quer dizer, no mesmo ano você cair, realmente é uma dor muito complicada para o futebol paraense. Andrezinho, nessa difícil missão, apontarias mais algum outro destaque? Fora os já citados aqui? O que eu citaria era o Show, que você já citou, mas de fato, o Thiago Enes teve um primeiro turno muito bom no Remo. Eu acho que talvez até ali ele vinha sendo o grande destaque do Remo, mas de fato ele teve uma queda assim muito grande no segundo turno. Parece que o Raimar também, né, Desenho? O Raimar, quando chegou, encheu os olhos conta, de todo né? mundo. Aí de repente terminou na reserva. Eu confesso que eu não achei assim justificável, digamos, ele ir para o banco, porque eu achei que ele vinha fazendo boas participações. Assim, no Remo, o Marlon também, essa descoberta, entre aspas, assim, dele como zagueiro, funcionou. O Remo caiu, mas não foi por conta dele também. Ele traz qualidade, mas também é preocupante quando um cara que nem era zagueiro, ele se torna zagueiro e é praticamente o seu melhor jogador naquela função. Também mostra um pouco dos problemas que o Remo teve nesse setor. Em relação aos jogadores regionais, alguma revelação que vocês apontariam, destacariam? Olha, assim, a gente vai ter que voltar para o primeiro semestre, né, esse ano, e focar um pouquinho mais no campeonato estadual. Alguns jogadores do Castanhal me chamaram a atenção, mas em Remo e Paysandu nós não vimos assim essa prioridade, né? Talvez o Dioguinho, né, Pio? No primeiro semestre. O Dioguinho no primeiro semestre. O Paysandu quebrou um paradigma que foi a liberação do Perema, talvez muito mais pela vontade do jogador do que pelo próprio clube, talvez o Perema ficasse pela vontade dos cartolas, mas assim, um jogador regional, se fala muito do Rony, um lateral que está no Castanhal, renovou, que andou nos planos de Remo e Paysandu. A gente precisa também lembrar que a Tuna fez um belíssimo campeonato estadual, né? A Tuna, porque a gente fica muito com o Campeonato Brasileiro na cabeça, você a mais última recente, impressão no futebol, a última impressão é que fica, não é a primeira. Então, a Tuna fez um campeonato aí com um time de uma pegada mais regional, com um treinador regional, que foi o Robson Melo. Quer dizer, eu diria que a gente sabe que justiça no futebol, ela não é uma regra, né? Justiça no futebol, às vezes acontece, mas tem vezes que... E no campeonato, pela campanha que fez, se a gente comparar com o Paysandu, a Tuna teria muito mais, vamos dizer assim, probabilidades de ter sido a campeã paraense, isso vindo de uma Série B do estadual. A Tuna estava há 14 anos, se eu não estou enganado,
sem disputar especial do Pará. Aí, de repente, a Tuna forma um time aí com o Léo Rosa, com o goleiro que foi rejeitado pelo Paysandu, com o Dedé, que virou sonho de consumo, o zagueiro, né, que hoje está no Castanhal. Arthur, que acabou indo para o Clube do Remo, Luquinha, Paulo Rangel, enfim. A Tuna montou uma equipe que deu liga e, por muito pouco, não chega ao título estadual. Eu acho que destaque regional, a gente teve alguns, esse time da Tuna, o próprio Castanhal, que na primeira fase da Série D sobrou bastante assim, em relação aos adversários, embora no mata-mata tenha decepcionado. Mas eu acho que a gente tem que apontar alguém que vai ter sequência, porque muitos destaques aparecem, somem e depois não voltam mais. E talvez o Remo tenha um destaque aí que seja o Pingo, Exatamente. Que eu vejo ele como um jogador que vai ter sequência no Remo na Série C. Um jogador que no estadual foi pouco utilizado pelo Bonamigo. O Bonamigo escalava outros atletas ali na posição. E talvez tenha sido o maior mérito do Felipe Conceição resgatar esses jogadores, o Ronald, o Pingo. Mas, fundamentalmente o Pingo, porque o Ronald veio mais nessa reta final. Na Série B ele não jogou tanto quanto o Pingo. E no meio de campo do Remo, tirando o Shoa, não é nem um exagero dizer que o Pingo teve uma regularidade ali, não comprometeu em nenhum jogo, foi bem em outras partidas, principalmente fora de casa. Ele chegou ao time titular no momento de maior pressão do Remo na competição e deu conta do recado. Na Copa Verde, tanto nos jogos na Cruzeiro e no Bainão, ele também não sentiu o clássico, jogou de cabeça erguida, deu combate. Então, visando aí jogador que teve algum destaque esse ano e que vai ter sequência, que eu não vejo como vai ser como diria a minha avó, o projeto foguetão que vai e cai rapidinho, acho que o Pingo, se o Bonamigo depositar confiança, é um jogador que, pelo menos no estadual, deve ter sequência e joga tranquilamente. Eu acho que se o Shoa tivesse saído, o Remo não seria nenhum pecado o Remo apostar no Pingo como titular nessa função. Concordo com o Saraiva, era o nome que eu tinha em mente, mas para fugir um pouco do que ele disse, eu acho que o Danley também no Paysandu se destacou primeiro no Independente, não é? Depois teve a oportunidade no Paysandu e ele mostrou ali ser o único centroavante capaz de jogar nesse esquema do Paysandu, que a bola não chegava nos atacantes, mas ele conseguia criar jogadas para ele mesmo. Tudo bem que ele tem realmente problemas de finalização e acho que ele pode despontar aí, atrás nessa briga pela titularidade, principalmente com o Enan, apesar de que eu também vejo o Danley com capacidade de jogar nas pontas, pelo estilo dele de voltar para marcar e sair em velocidade pelos lados do campo. É um jogador que eu acho que pelo menos para ter no elenco o Paysandu pode contar com ele para esse ano de 2022. Tomara que o Márcio Fernandes esteja vendo esse programa. Só para reforçar, eu acho que a lembrança do Pingo foi genial, tá? O Pingo é um jogador que a gente não falou, mas eu acho que se encaixa perfeitamente naquilo que a Ciane perguntou. O Pingo foi a revelação do ano e, curiosamente, é uma revelação que já mostra a maturidade para ser titular. Você tem um jogador da base no elenco? Todo mundo tem. Tem 3, 4 no banco e eventualmente entra. Mas o Pingo já mostrou a maturidade para entrar e dizer, não se intimida, é um jogador que se impõe. Então é um volante que eu penso vai dar muitas alegrias ao Clube do Remo. E o legal é que o Bonamigo dá vez, né, aos jogadores da casa. Isso é bem bacana também. E técnico, pessoal? Quem vocês destacariam? Robson Melo, para mim, é o técnico do ano. Pela dificuldade do trabalho da Tuna com o menor investimento, a Tuna fez, vamos dizer a verdade, foi um sucatão o elenco montado da Tuna. Que acabou dando certo. Deu certo. E quantas vezes sucatões já foram montados e na própria Tuna, inclusive, não deram em nada. Então, o trabalho da diretoria lá da Tuna, junto com o Robson Melo, o Castanhal também ali com o Cacaio teve determinado destaque, teve algum destaque, mas se fosse escolher técnico do ano no futebol paraense, para mim seria o Robson Melo. Aliás, uma menção honrosa aqui entre os destaques do Parazão fica para a Graciete, né? E a diretoria da Tuna, com todo o arrojo que ela teve na preparação desse time. Aqui vai a lembrança para ela também. Acompanho o relator em relação ao técnico. Foi da nossa seleção, tá, Ciane? O Robson Melo, eu acho que muitas vezes Remo e Paysandu recebe uma estrutura diferenciada, até por aquela cobrança. A Tuna já não passa tanto por isso. A Tuna tem muito ainda do dedo de abnegado, de uma diretoria mais participativa. E o Robson acabou fazendo esse time jogar, esse time que foi montado com
previsíveis limitações orçamentárias, né? Limitações que fizeram com que o Eduardo Ramos não passasse nem 2 meses lá, quando ele viu o cenário que a Tuna é diferente, meu Paysandu. A gente tem que entender isso. Mas o Robson fez um grande trabalho e volto a dizer, se existe essa figura no futebol do campeão moral, e nós brasileiros adoramos essa expressão por conta de Copa do Mundo, de seleção de 82, de 86, né, o campeão moral, a Tuna teria sido a campeã moral com o comando do Robson Melo. E no segundo semestre, o Campeonato Brasileiro eu destacaria, né, pela conquista da Copa Verde e pela responsabilidade de ter assumido o Remo na reta final, com a panela de pressão estourando ali, o trabalho do Eduardo Batista. Vocês concordam? Eu acho que o Eduardo Batista vai muito naquela do que o Pio falou. Eu acho que ele não vai ser lembrado como técnico campeão da Copa Verde. Eu acho que ele vai ser lembrado como técnico que não conseguiu salvar o Remo. Que apagou o incêndio, né? E assim, de certa forma, apagou o incêndio. Não conseguiu salvar também com o dedo dele, porque ele escalava alguns jogadores ali que o torcedor já não aguentava mais desde a época do Bonamigo ainda, e colocava jogador fora de posição. Então, algumas opções, algumas escolhas do Eduardo Batista também influenciaram para o Remo ser rebaixado. Mas ele teve alguns méritos também, né? Colocar o G2 de volta para a posição de origem. Não, sem dúvida. O título da Copa Verde é um título inédito para o Remo. Isso ninguém vai apagar, vai ficar eternamente aí para a galeria de títulos do Remo. Mas é pesado você colocar o rebaixamento do lado do título, então talvez daqui a um tempo ele não seja exaltado tanto pelo título da Copa Verde, seja exaltado pelos jogadores, como o Vinícius veio aqui no último lance, falou que ele mudou a cara do time, principalmente no vestiário. Mas eu acho que para o torcedor, com o passar do tempo, não vai ser uma figura que vai deixar muita saudade. Andrezinho. Talvez, desculpa, Andrezinho, só para... Vou tentar ser mais objetivo também. Talvez pelo até que o caráter da transitoriedade, né, que o Eduardo Batista foi contratado, né, Ciane? Eu acho que todo treinador que chega numa equipe tem que ter um projeto de, no mínimo, médio prazo. Vamos pensar em 6 meses, vamos pensar no estadual. Eu cheguei a pensar que o Remo fosse contratar, depois do Felipe Conceição, um profissional já pensando na temporada 2022. Não é simplesmente a Copa Verde, que o Remo até chegou a menosprezar em determinado momento, mas se agarrou depois que não deu certo o projeto Série B. Mas aí o Eduardo Batista passa, inclusive, até a figura do técnico por empréstimo, né? É uma figura difícil a gente ouvir. Será que não tinha um interino lá que pudesse dar conta do recado, que a gente via de regra fala do Netão, né, que o Netão conhece o Remo com a palma da mão dele? Será que o jogador não vai respeitar o Netão, daí porque tem que vir um de fora para ter aquela moral, aquela situação? Bom, mas eu também não acho que o Eduardo Batista não vai ser lembrado, aquilo que eu falei na abertura, pelo título da Copa Verde, mas sim pelo o profissional que não permitiu que o Remo escapasse do rebaixamento. O contrário senso foi o Márcio Fernandes, Ciane. O Márcio Fernandes, aí, a duras penas, fez o Londrina escapar. Aliás, o Londrina deve a permanência na Série B ao fracasso do Remo aqui no jogo contra o Confiança. E o técnico quem era? Era o Márcio Fernandes. E a vitória em Belém também. Pois é, a gente já está falando de última rodada, né, Felipe? Porque na última rodada que o Remo tinha tudo na mão aí para fazer a festa. Aliás, o futebol parense é campeão disso, né? Fazer festa para os outros. De né? consagrar salgueiraços da vida. Agora, mais recentemente, o Londrina, mas via Confiança. Então, eu vejo por aí. Esse ano, só um parênteses, o Eduardo Batista ele chega ao Remo por empréstimo, porque ficou muito claro que o Remo não tinha o plano B depois que demitiu o Felipe Conceição. Tentou o Dado Cavalcante disse não, que quer começar um projeto novo. Tentou o Ney Franco, ele também deu a mesma justificativa. Então, muitos treinadores recusaram pegar o Remo naquelas 5 rodadas finais, 4, e preferiram esperar esse ano. Então, o Remo meio que, para dar uma satisfação ao torcedor, me pareceu isso, ficou muito claro, trouxe um técnico que topou o desafio, mas o Mirassol também falou, ele vai, mas ele vai ter que voltar. E assim, é como o Pio falou, se você traz um profissional que, independente se ele ganhar ou perder, ele vai ter que voltar, então já tem alguma coisa aí atrás que não é muito legal, né?
Bom, chegamos na reta final do programa. O que vocês destacariam mais? Algum outro fato? Alguma personalidade? Algum gol? Né? A gente não traz aqui as imagens, mas dá para se pensar também no gol mais bonito de 2021? Eu gostei muito do gol do Darley contra o Manaus. Sim, né? sim. É o meu ele também. Recebeu dentro da área, arrumou de calcanhar. É o meu também. A minha opção seria esse gol do Darley. Numa Série C muito complicada para o Paysandu. Eu destacaria o do Vitor Andrade, se eu não me engano, contra o Cruzeiro, não foi? Uma diagonal, não foi? Exatamente. Voleio, né? Voleio. Sim. E ele vinha sendo um dos destaques, talvez há alguns meses, se a gente tivesse feito esse programa, ele teria, com certeza seria o destaque do Remo, mas inclusive ele está numa fase muito boa no momento desse gol, mas depois ele teve problemas aí dentro de campo mesmo, comportamento e expulsões, mas o gol mais bonito do ano eu ainda considero o dele. Eu voto também nos dois e eu acho que esses dois gols refletem bem o ano das duas equipes. Naquele momento, o Remo coletivamente era uma equipe boa, era uma equipe que conseguia ter volume ofensivo e foi um golaço por toda a jogada, né? O lateral ultrapassando o meia, fazendo o lançamento, o Vitor Andrade pegando. E o do Darley representa muito o que foi esse Paysandu na seleção. Um time que não tinha volume ofensivo, que o atacante que estava lá tinha que se virar para criar uma oportunidade de gol e foi exatamente isso que o Darley fez. Ele mesmo criou a situação para ele finalizar e foi realmente um golaço. Talvez o fato de eu estar lá no Baianão cobrindo essa partida dê uma emoção a mais. Com certeza. Além desses golaços, se fossem escolher uma imagem, um fato, o título do Remo seria? Da Copa Verde? É uma imagem Aquela marcante, festa linda da torcida, marcante. Aliás, uma imagem... Primeiro título no Bainão depois de muito tempo. Foi valorizado, a imagem foi valorizada muito, até porque em qualquer lugar é normal você ficar 2, 3 anos sem ser campeão, mas aqui não é. E o Remo, o último título... Foi em 2019 um estadual, né, Ciane? Então, depois de perder a Série C, sendo vice-campeão, e a Copa Verde para o Brasiliense sendo vice-campeão. Pois é, então já estava sendo colado aquele adesivo, aquele rótulo do alérgico a taças. Né? O Remo estava ficando alérgico a taças. Chegava bem até a final, mas não gritava campeão. Então foi um paradigma quebrado a Copa Verde, questionem o que quiserem do ponto de vista da importância. Eu acho que é um campeonato estadual, é um campeonato regional importante. E eu acho que se o Remo não consegue esse título, Ciane, talvez fosse a imagem mais negativa do ano. O Remo fechar, mas tudo ia ser superdimensionado. Né? Tudo de ruim que acontecer, o rebaixamento, o tropeço no estadual, etc., ia ser superdimensionado e não queria estar na pele do Fábio Bentes, do presidente, porque ia ser extremamente cobrado a despeito do centro de treinamento, a despeito de uma gestão responsável, até onde a gente sabe, a despeito também de avanços que o Remo colecionou do ponto de vista administrativo. Então, a Copa Verde teve esse viés vamos dizer, que salvação da lavoura para a temporada. Como imagens do ano, eu acho que nem Remo nem Paysandu dentro de campo merecem esse destaque. E sim, a torcida voltando aos estádios. Com certeza. Tanto do Paysandu quanto do Remo. Acho que foi muito marcante depois de tudo que aconteceu nesses últimos... Aí, eram mais de 500 dias, se não me engano, que os torcedores não iam ver os seus clubes. E são imagens com certeza mais marcantes. Eu queria também dar um destaque para a SMAC, que vai disputar a elite do futebol feminino em 2022 e conquistou acesso em 2021. Então, esportivamente, talvez tenha sido o maior feito do futebol paraense em 2021. Uma equipe daqui que vai disputar a elite contra Corinthians, contra Pinheiros e vários clubes aí de fora que tem um investimento altíssimo no futebol feminino e vai ter alguém do Pará lá, um representante. Então, queria também fazer essa lembrança da SMAC. Parabéns às meninas da SMAC, com certeza. Aqui também fica meu parabéns. Bom, gente, terminamos o nosso programa, né? Passou rápido, Ciane. Passou rápido, né? Terminamos papo quando é agradável, quando o papo é bom, programa vai do embora. ano. Muito obrigada pela participação de vocês. Desejando Feliz Natal. Um ano novo com muita coisa boa, com revelações, que no final do ano de 2022 a gente possa estar aqui novamente relembrando com muito mais coisas positivas, se Deus quiser, e o Deus do futebol vai querer, porque a torcida
Paraense merece 2 acessos, quem sabe, de Remo e Paysandu, com mais revelações. A gente fica por aqui. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita coisa boa para vocês. E semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente vai voltar com o programa, o primeiro programa do ano, já falando sobre as projeções para 2022, ano de Copa, e, se Deus quiser, de muita coisa boa para falar. Beijo no coração, fiquem com Deus.